Bem, vamos lá. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Pois é, não estamos mortos, não sumimos, estamos aqui de volta para mais uma Rádio Inquisidor. O seu Thiago e o seu Renan puxaram nossas orelhas, mas a gente não teve programação passar por alguns imprevistos, por algumas coisinhas que aconteceram, mas não vai se repetir. Começaram a suspender nosso salário, só coisa básica. E eu queria agradecer a misericórdia do seu Thiago por nos receber de volta nesse grandioso canal e ceder nosso querido falso salário. Tô aqui com o Thiago. Salve, galera, outro Thiago, tá? Deixando claro. Exatamente. Não o indígena. O Ítalo Paulista Chad. Mas o vídeo de hoje é um vídeo bem interessante, um vídeo bem legal pra rapaziada curtir. E é sobre a origem da cristandade, não é, Thiago? Exatamente. Então a ideia nossa é explorar mais ou menos quais foram os processos que levaram a humanidade até o que foi esse ápice da organização política e social. Claro, tudo de forma bem resumida, né? Porque senão dava para fazer um curso com cerca de 200 horas. Mas eu acho que já vai dar para entender bem a ideia. Exatamente. Bem, eu acho que pra gente falar da cristandade, a gente tem que dar um breve resumo sobre a história do cristianismo, né? A origem do cristianismo, do próprio Cristo. Não, com certeza. Então, para a gente entender como é que começou todo esse movimento, é bacana entender um pouquinho da própria história da humanidade, né? Quando você teve o pecado original, quando você teve a queda do homem, a gente pode falar que aconteceu o que se chama de escuridão da alma, sombra da razão, né? O ser humano desaprendeu a pensar e ainda por cima boa parte perdeu inclusive a religião verdadeira. Então o monoteísmo foi sendo substituído progressivamente pelo paganismo, tanto o culto aos mortos quanto aos animais ou às forças da natureza, o que quer que seja. E a filosofia se perdeu. O ser humano parou de se utilizar desse método da razão para conhecer o próprio mundo. Então como é que a gente foi desse estado completamente catastrófico e perdido até essa era das luzes que foi aí a Idade Média, principalmente aí pro século XII? A gente tem 3 pontos que ajudaram a gente a construir de novo a civilização. Então, primeiramente, a gente tem aí o povo hebreu, que foi o povo que conseguiu manter a religião verdadeira viva, né? Enquanto todo o mundo estava decaindo do paganismo, você teve aí o povo hebreu lutando bizarramente para conseguir manter viva essa religião, e não foi sem sufoco, né? O Antigo Testamento é basicamente a história dos caras tentando não serem aniquilados por qualquer império que estava ali na volta. Por isso, inclusive, que a gente tem algumas passagens tão duras, né? A gente tem aí, falam bastante de Deuteronômio, não sei o que, é porque os caras estavam tendo que se desenrolar em mil para tentar manter viva essa tradição para não deixar que o mundo se perdesse totalmente, né? Tem algum ponto aí, Vinícius? Só pra falar que toda a história do Antigo Testamento é bem interessante e até demonstra que o cristianismo como um todo, ao contrário do que alguns pagãos aí dizem, não tem a raiz pacifista do cristão ser um povo passivo que aceita a dominação, que aceita a revolta, aceita a supressão da fé de forma totalmente passiva, porque é impossível analisar o conjunto da obra analisando o Velho Testamento do Novo Testamento como coisas separadas. É um erro que várias seitas, podemos dizer assim, protestantes, cometem. Vão dizer que
o Velho Testamento não deve ser analisado, somente o Novo. Mas o que eu tinha para pontuar é isso. Justíssimo. Bem pontuado mesmo. Aí, seguindo, a gente teve essa segunda influência, que foi o renascer da filosofia com os jônios, na região da Grécia, né? Então a gente teve aí esse povo que reaprendeu a utilizar da própria razão. E quando é que isso aconteceu? Isso aconteceu começando com Sócrates, né, que saía por aí na Ágora ateniense pedindo para trocar um lero com a galera que estava sentada sem fazer nada na praça. A gente teve o aluno dele, que foi o Platão, né, que foi um pensador importantíssimo também, e o maior filósofo de provavelmente todos os tempos, que foi o Aristóteles, né? Aristóteles era o cara que queria ser cientista, só que a ciência não existia, então ele foi lá e inventou, basicamente. E por que esse povo conseguiu aprender a pensar? Tem várias hipóteses falando sobre isso, mas eu acho que que dá para entender mais ou menos por que isso acontece quando a gente pega para analisar a própria literatura dos gregos, quando a gente pega para comparar ela com outros povos, por exemplo, sei lá, os povos da Mesopotâmia, a literatura de fora da Grécia não seguia muito uma sequência linear de eventos. Você não tinha um evento que levava a outro, que ia conduzindo até o fim da história. Isso acontecia na Grécia. Então, uma hipótese possível indica que isso daí foi construindo essas estruturas mentais na própria cultura grega, que permitiu que eles aprendessem novamente a fazer essa concatenação de ideias. Certo? Sim. E a gente tem aí a nossa terceira influência importantíssima, que veio de Roma, né? Então, em Roma se construiu uma noção de direito muito importante que começa a englobar uma concepção mais universalista. Então, a gente tinha povos espalhados aí pelo mundo, cada um com direitos muito voltados para a própria raça e não sei o quê. Então, era um negócio que era extremamente limitado. Só que o povo romano, com as suas expansões, acabou conseguindo desenvolver um direito justamente voltado para incorporar na própria civilização esses povos que iam sendo conquistados. Então, assim, Roma conseguiu construir um império e criou essa civilização em torno do mar Mediterrâneo, que eles chamavam de Mare Nostrum, né, o nosso mar. E essa civilização acabou absorvendo a civilização grega, percebeu a superioridade da cultura grega, da filosofia grega, e a incorporou no seu próprio modo de pensar. E outro ponto importante, os hebreus nessa época estavam habitando a Palestina, e a Palestina fica na costa leste do mar Mediterrâneo. E era uma região, então, que também foi dominada pelo Império Romano. Isso vai ser um ponto bem importante mais para frente. É bom, agora que a gente já falou dessas três influências extremamente importantes, que é a religião verdadeira, a filosofia grega e o direito romano, dá pra gente começar a tratar do surgimento aí do cristianismo. Então a gente teve Jesus, que nasceu na região da Palestina, né, no leste do Império, e ele conseguiu juntar uma quantia considerável aí de seguidores. E na sua crucificação a gente tem um ponto bem interessante, né? Foi pendurado uma placa na cruz dele escrito Jesus de Nazaré, o Rei dos Judeus. Isso aí estava escrito em grego, latim e hebraico, que são justamente as línguas clássicas que a gente tem hoje, que são as línguas derivadas dessas três tradições que a gente trouxe. Isso traz bastante esse caráter de universalidade para a própria religião católica, né? A gente tem aí essa noção de que é uma fé que não pertence a povo nenhum, mas é uma fé que, em tese, engloba toda a humanidade. É bom, a gente teve aí, então, o surgimento da igreja, né? A gente teve o Cristo dando para São Pedro as chaves do céu, né? Naquela passagem, tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Deu aí essa autoridade para ele. Em várias outras passagens a gente percebe aí o primado de Pedro sobre os outros apóstolos, indicando que essa é uma figura de autoridade. E a partir daí começa a se desenvolver a hierarquia católica, tá certo? Sim. O que foi? Não, que a hierarquia católica descende diretamente dos apóstolos, que os protestantes erram nesse ponto de não haver uma hierarquia dentro da igreja. Exatamente, pô.
Deus nunca foi igualitário em absolutamente nada. Quando se desenvolve a igreja, se desenvolve justamente essa noção de hierarquia. Existem os leigos, existem os padres, existem os bispos, existe o Papa. E o que você comentou, né? A hierarquia atual vem justamente daí. A gente tem a sucessão apostólica, que é um bispo consagra outro bispo, que consagra outro, e outro, e outro. E se você puxar o bispo da sua diocese, existe uma linha que leva ele diretamente até um apóstolo. Sim. É bom. Conforme... O que foi? Perdão? É uma linha grande, mas uma... linha grande pra caraca, 2.000 anos aí de linha. Mas, tá lá. É bom. Com essa expansão aí do cristianismo, começou a surgir as perseguições aos cristãos, né? Por que isso acontecia? O Império Romano era um estado pagão. Ele ia absorvendo deuses pagãos de cada cultura e ia impondo os próprios deuses aonde eles chegassem, né? Principalmente o imperador. O imperador era considerado um deus e os povos tinham que acender incenso para o imperador. Só que acontece que os cristãos eram monoteístas. Então eles não podiam acender incenso ao imperador. Por causa disso, o império começou a perseguir os cristãos como deturpadores aí dessa ordem social satânica. Então aí a gente tem a história das igrejas das catacumbas, né? Os cristãos tinham que fazer essas celebrações escondidos no subterrâneo. E a gente tem essa imagem bem clássica do Coliseu, onde cristãos eram jogados para ser devorados por leões ou coisa do tipo. Mas o que acontece? A gente tem aquela história, né, que o sangue de mártires é a semente de cristãos. Então o Império Romano inteiro foi sendo regado pelo sangue desses mártires que eram perseguidos pelo Império, e isso ajudou demais no avanço do cristianismo. As pessoas viam que tinham esses caras que, pô, como assim? Os caras são doidos, eles estão se matando por um negócio que parece besta, só porque eles não querem acender um incenso, deixa eu ver o que é isso. Isso acabou ajudando demais essa propagação orgânica do cristianismo. Na época do Império Romano, o cristianismo foi sempre se propagando aí de baixo para cima, né? Foi um trabalho bem lento de conversões individuais. E por causa disso, o cristianismo se tornou essa força, até política quase, bem relevante dentro do Império. E aí já não era mais tão simples assim você fazer uma perseguição. É fácil de você perseguir uma religião que é 1% da sua população. E se ela for 30%, 50%, o negócio começa a ficar um pouco mais complicado, né? Então no século III o cristianismo já estava bem popular, e aí a gente tem o Constantino I, o Constantino Magnum, foi imperador romano, que conforme foi envelhecendo ele foi passando por um processo relativamente lento aí de conversão. E chegando mais perto do final da vida, ele emite aí o Edito de Milão, que foi um documento imperial que permitiu o cristianismo, que reconheceu o cristianismo como uma das religiões do Império. Impede igualdade com todas as outras, que é um erro ainda, mas pô, já está uma situação muito melhor do que o que estava antes, né? E a partir daí a gente começa a desenvolver uma relação interessante entre o poder espiritual e o poder temporal. Qual é a visão cristã sobre essas duas esferas? Elas são esferas separadas, elas não são idênticas, mas elas têm uma relação muito forte entre elas e uma relação de subordinação. O poder espiritual sempre é superior ao poder temporal, que se ordena ao poder espiritual. Mas ainda assim você tem essa ideia do poder temporal sendo protetor do poder espiritual. O poder temporal é quem segura nas armas de fato, né, nas armas materiais. Então você tem essa tarefa de fazer essa defesa material do poder espiritual. Então aí entrou o Constantino, que conclamou o primeiro concílio de Nicéia, justamente para fazer um combate de muitas heresias que estavam começando a surgir. A fé não estava tão estruturada, não é que ela mudou de lá para cá. Só que ela estava menos definida, você teve menos discussão teológica, você tinha menos papas definindo com o carimbinho deles as coisas, então a fé era uma coisa um pouco mais confusa na época, o que gerou várias heresias, e aí você teve essa intervenção aí do imperador, justamente para realizar esse combate. Passado um pouco tempo de Constantino, a gente teve o imperador Graciano, que abriu a mão do cargo de pontífice máximo. O que é o cargo de pontífice máximo? Que nem a gente comentou, o imperador romano era visto como um deus dentro do panteão. E ao mesmo tempo ele é um ser presente, né? Então ele serve aí como esse pontífice máximo. Ele serve como essa ponte do mundo material para o mundo dos deuses.
Então ele é a figura máxima da religião romana. Isso que significa pontífice máximo. Mas com Graciano o imperador abriu mão desse título, que passou a vir aí justamente para o bispo de Roma. Isso foi um passo bem importante para a conversão do império, que acabou culminando com o imperador Teodósio II, que lançou o Edito de Tessalônica no ano de 380, e o Edito de Tessalônica colocou o Império Romano sob o ordenamento da Igreja. Ele oficializou o catolicismo como a religião oficial do Império, dando início à primeira cristandade. A partir daí, a gente tem não só um Estado que tem uma população católica, mas a gente tem um Estado que, enquanto pessoa moral, participa da Igreja. Isso é a ideia da cristandade. É a coleção de estados e instituições que participam da Igreja enquanto pessoa moral. Então o Estado passou a defender a fé, passou a construir igrejas, passou a apoiar ativamente a religião, tá certo? Quer comentar alguma coisa até aí, Vinícius? Por enquanto nada pra comentar, mas um pouquinho mais pra frente eu vou fazer um negocinho pra falar. Beleza. Mas bom, nada nesse mundo dura pra sempre, né? Exceto o show de fim de ano do Roberto Carlos. E o Império Romano acabou eventualmente caindo. A nobreza romana passou por um processo de decadência moral muito forte. Eles estavam abrindo mãos dos seus costumes e estavam adotando algumas coisas de fora, né? A gente tinha essa pressão que vinha do norte, que eram os bárbaros, os germânicos, góticos. E a gente tem uma ideia de que as invasões bárbaras no Império Romano foram um negócio violento, mas não foi exatamente assim. Foi um negócio um pouco mais sapo cozinhando devagar na panela, né? Então o Império começou a contratar bárbaros para fazer a patrulha da fronteira norte. Algumas populações começavam a viver dentro do Império. E as pessoas olhavam para os bárbaros e falavam: caraca, esses caras são Chad pra caraca, olha só os cidadãos que conseguem defender a gente. Daí você tinha romanos que colocavam nomes góticos nos filhos, que nem se você chama o seu filho hoje de, sei lá, Michael ou qualquer nome estrangeiro. Você tá olhando para fora e vendo alguma coisa que você acha mais valorosa do que o que está no seu próprio território, e você tá assumindo isso no nome do seu filho. Isso acontecia nessa época. Então, por causa de toda essa corrupção, você chegou numa situação em que o Império Romano, principalmente a parte ocidental, né? Constantino tinha separado o Império em Império do Leste e Império do Oeste. O do Oeste já estava nessa situação um pouco mais molenga. E aí, no ano de 476, você teve a invasão definitiva que acabou derrubando o imperador romano e colocando Odoacro, que era um rei ostrogodo e ariano, no trono de Roma. A gente pode até falar o que é o arianismo em um outro momento, mas era basicamente uma seita que se dizia cristã, mas obviamente herética, né? Foi condenada. Mas a parte importante é o seguinte: a gente teve então um rei não católico no trono de Roma. As pessoas olhavam para isso e falavam: meu Deus, o mundo está acabando. A gente está tendo essa apostasia bizonha do império, e agora quem manda na gente não é mais um católico. E a galera entrou em um pouco de pânico, né? Os caras estavam em parafuso. Você tinha esse império que tinha durado 1000 anos e de repente ele não estava mais lá. Mas teve um cara que não entrou em pânico, que foi Santo Agostinho. Santo Agostinho olhou para essa situação e falou: o que a gente precisa fazer não é se desesperar e achar que chegou no fim do mundo. A gente precisa agora fazer um esforço para conseguir converter esses bárbaros para a fé verdadeira. É isso que a gente tem, então é com isso que a gente vai trabalhar. Então, a partir daí, você tem esse processo muito lento de conversão. Uma instituição muito importante para isso foram os mosteiros, né? As pessoas fugiam da vida das cidades para ir viver uma vida mais bucólica, isolada, para conseguir manter essas práticas religiosas saudáveis. Então, aí você teve um desenvolvimento muito grande, tanto de práticas religiosas quanto de um trabalho intelectual bem intenso, né? Esses mosteiros foram aí se espalhando por toda a Europa e criando essa rede de cultura que fez essa ponte da cultura clássica para o mundo agora gótico, né? Mas bom, esse processo foi muito lento e foi avançando até a gente chegar no caso do Clovis. Quem foi Clovis I? Clovis I foi um rei franco. Os francos eram um povo germânico, né? E esse cara foi o primeiro rei franco que conseguiu unificar todas as tribos sob um único reino, certo? Então ele foi o fundador do reino franco. E mais do que isso, a esposa dele, que é a Santa Clotilde, era católica. E
conseguiu, depois de uma teimosia bem forte, conseguiu no ano de 508 converter o Clovis I ao cristianismo. Então ele foi batizado e isso daí começou essa segunda cristandade, começou aí a cristandade gótica, certo? Então aí começou essa ideia de você fazer essa síntese da cultura clássica com a cultura gótica e tudo isso sendo olhado sob a ótica cristã, tá certo? Então você teve aí, por exemplo, a adaptação do direito dos francos, que era a lei sálica, né? Ela foi adaptada ao direito romano e ao cristianismo. Então isso daí foi a base do direito medieval por muito tempo. Tem alguns lugares que alguns pontos da lei sálica valem até hoje. O que é interessante de notar aí é que, diferente do Império Romano, onde a conversão acontecia lentamente e de baixo para cima, de forma muito individual, a conversão dos góticos era mais de cima para baixo. Então, quando você convertia um rei, você convertia um reino inteiro. Então, converter um rei é converter milhares de almas, entendeu? Uhum. Isso daí foi um padrão que foi se repetindo bem claramente. Quando você tem o apoio do rei, você consegue combater heresias e paganismo, tá certo? Cara, falando um pouco do sistema medieval como um todo que foi surgindo daí, acho que tem 2 pontos que são bem importantes de falar agora. Primeiro de tudo, o que era o feudalismo? O feudalismo, que dá até para falar que seria a causa formal da cristandade medieval. O que era isso? Era uma instituição que era fortemente inspirada pela instituição dos patrícios do Império Romano, né? Que estava baseada numa justa desigualdade. Então, o que acontecia? Você tinha 2 lados nessa relação feudal, que era o vassalo e o suzerano, e o vassalo era um subordinado do suzerano. Então, o vassalo reconhecia uma superioridade moral ou bélica ou qualquer coisa que valha no seu suzerano e prestava essa relação que envolvia uma hierarquia criada de forma orgânica e natural, tá certo? Você não tem um poder imposto pela força, você tem um poder imposto pela autoridade mesmo. Esse processo, essa relação de vassalagem repetida milhões de vezes em toda a Europa é o que construiu o feudalismo. É isso que deu essa unidade tão forte para a cristandade. Então você tinha essa autoridade orgânica que ia estruturando uma hierarquia insanamente complexa e incompreensível até em todos os seus detalhes, que era completamente desigual. É uma coisa bem diferente do que a gente vê hoje, né? Quando você pega para ver a hierarquia social de hoje em dia, você tem o país, e o país é dividido em estados com direitos iguais, e cada estado é dividido em cidades com direitos iguais, e cada cidade tem indivíduos com direitos iguais e tudo mais. Isso é muito diferente de como funcionava a sociedade feudal, né? A sociedade feudal não reconhecia igualdades, e porque essa relação era bem pessoal, você não tinha como entender um padrão específico para cada tipo de instituição, né? Se você pega um condado em uma região da Europa, ela não vai ter o mesmo poder de um condado em outra. Um reino de um lado da Europa não vai ter o mesmo poder do reino de um outro. Porque era uma coisa muito pessoal, muito orgânica. Você tinha reis que podiam ser vassalos de abadias, por exemplo. Então não tem como você buscar um padrão comum para tudo isso, certo? Era uma ordem que era sendo construída de forma orgânica, não era uma ordem imposta de cima para baixo. Tá claro? Uhum. E a gente tem um outro ponto, que é a consequência disso, que era como é que funcionava essa ordem internacional. A gente tinha aí um sistema de países que operavam de forma monárquica, e com o casamento você conseguia criar uma rede de relações internacionais que eram balizadas aí nessas relações familiares mesmo. Então você podia ser irmão da princesa do seu reino vizinho, então você provavelmente vai ter uma relação mais amistosa com eles. Então essa relação internacional também operava de forma bem orgânica. Você tinha essa noção clara de hierarquia também, você tinha estados sendo vassalos de outros, e você tinha estados com status diferentes, né? Então você podia ter baronatos controlados por um barão, e esses estão num grau de honra menor do que um condado, que é controlado por um conde, né? Que estava abaixo de um ducado, controlado por um duque, que estavam abaixo de um reino,
E os reinos, por sua vez, estavam todos abaixo da ideia do império, que é um único só, né? Não confunde com o que a gente chama de Império do Brasil, tá? O título de Império do Brasil não tem muito a ver com isso daí, não. Mas qual que é a ideia? A ideia é, só existe um imperador, que é a autoridade secular máxima do mundo, e é uma ideia que veio do Império Romano, obviamente, né? E é uma ideia que continuava, o Império Romano já tinha caído, mas ainda assim, a ideia do Império continuava do outro lado, do Mediterrâneo, justamente no Império do Oriente, sediado aí em Constantinopla. Está certo? Então, com tudo isso, a gente tinha esse sistema bem complexo de nações que formavam quase que uma espécie de federação com 1 milhão de aspas aí, e formavam quase que como se fosse um país só. Com muita autonomia local, obviamente, nada próximo do que seria uma federação hoje, mas dá para ser olhado sob esse ângulo, tá certo? Yeah. É bom. Agora acho que dá para falar do imperador Justiniano I. Quem que foi Justiniano I? Justiniano I foi um imperador aí do Oriente que foi coroado no ano de 527, e ele tentou reviver o Império. Então ele foi tentar fazer essa reconquista desses territórios perdidos na costa do Mediterrâneo, e não foi um projeto que deu muito certo, inclusive enfraqueceu o poder dele internamente, mas tem um ponto muito importante para falar desse cara, que é a questão jurídica. Justiniano I foi o responsável pela codificação do Codex Iuris Civilis, o Código de Direito Civil, o Código Justiniano, para os mais chegados. O que é esse Código Justiniano? Foi uma compilação de todo o direito romano, então ele pegou documentos de desde a época da República Romana e codificou tudo numa obra que busca uma certa coesão interna. Então, a partir daí surge uma forma de estruturar o direito medieval que vai ser muito influente, principalmente na Península Ibérica, que é justamente essa compilação de leis, tá certo? Isso daí a gente vai retomar um pouquinho mais pra frente. Mas, bom, falando agora um pouco do reino visigótico, acho que é bem importante pra gente entender também. Ele vai tomar um certo protagonismo na Idade Média. O que foi o reino visigótico? O reino visigótico foi um reino de godos que se estabeleceram no oeste. Aliás, você tem os visigodos na Península Ibérica e os ostrogodos na Península Ibérica, na Península Itálica. De onde que vem esses nomes? O ostrogodo é o godo do leste, o Eastern Goth, alguma coisa assim. E o visigodo é o godo do oeste, o Western Goth, alguma coisa nesse sentido. Não sou muito bom em alemão, mas daí que vieram esses nomes, tá certo? Então eles se estabeleceram aí na Península Ibérica, no ano de 415 fundaram esse reino, tanto na Península Ibérica quanto no sul da França, né? E foi um reino que foi fundado sob a religião do arianismo, mas de novo, com esse lento processo de buscar converter nobreza e reinos e reis bárbaros, ele acabou se convertendo em 589 para o catolicismo sob a coroa do rei Recaredo I, tá certo? E a partir daí foi feita de novo toda essa reinterpretação da cultura gótica, da cultura goda, sob a ótica cristã, e eles acabaram estruturando todo o direito deles no Lex Visigothorum, que foi um código de direito bárbaro, mas já cristianizado, né? Extremamente importante, tá certo? Ele serviu de inspiração para códigos jurídicos de diversos outros reinos. E só uma coisa, os códigos de direito aí não tem nada a ver com o que a gente chama hoje de código, tá? O nosso código é basicamente uma interpretação positivista de lei, onde você escreve um livro tentando construir um sistema jurídico do nada. Isso daí não. Os códigos medievais de direito são a culminação de séculos aí de decisões jurídicas pensadas sempre na moral, que são compiladas, tá certo? É um processo bem diferente mesmo. É bom, estavam lá os visigodos felizes e contentes, até que no ano de 622 tem um carinha chamado Maomé que realiza o processo da Hégira. Ele vai de Meca para Medina, conquista a cidade de Medina, que na época se chamava Yatreb, né? Era um polo judaico lá na Península Arábica,
E a partir daí começa o processo da expansão muçulmana. Até a morte de Maomé, 10 anos depois, em 632, a Península Arábica já estava praticamente toda unificada, com exceção de alguns pontos no norte. Depois da morte do Maomé, o Islã continuou avançando, então ele dominou o Oriente Médio, o Egito, um pouco ali da Líbia, mais ou menos. Em 611, você já vai ter esse Estado muçulmano, que é o Califado, né, a ideia de um império único muçulmano. Então você tinha aí o Califado Omíada, que toma a Península Ibérica em 711, tá certo? Então o reino visigótico, já cristão, acaba sendo quase que completamente tomado, com exceção de uns pé rapado que acabaram indo parar nas Astúrias. As Astúrias eram umas montanhas aí na região dos Pirineus, que é uma cadeia montanhosa que faz a divisa da Península Ibérica com a França, e esses caras se esconderam então na gruta de Covadonga, tá certo? Onde eles basicamente estavam escondidos e ergueram uma estátua de Nossa Senhora. Agora, o que vai acontecer depois disso? Para entender, é bacana a gente entender outra instituição muito importante para o mundo medieval, que é a ideia da cavalaria. Cavalaria é uma forma ordenada dessa cultura de guerra dos bárbaros. Os bárbaros eram povos bastante belicistas, né? Então você tinha até a ideia de que no céu você vai ter todo mundo entrando em guerra loucamente, e daí no fim do dia todo mundo é revivido para lutar de novo no dia seguinte. Essa paixão pela guerra é ordenada e batizada pela igreja até, onde você para de amar a guerra pela guerra e você começa a utilizar a guerra como um meio de defender as coisas que você realmente ama. Então você dá essa ideia de honra para a guerra. A partir daí surge o cavaleiro medieval, que herda bastante coisa da ideia da areté grega. A ideia da areté é essa ideia da honra pessoal através da guerra. Dá pra gente pegar pra falar disso em uma outra ocasião também. Mas, pô, daí eles herdaram bastante coisa. Então, por exemplo, a ideia de você lutar com números completamente desfavoráveis, pegar você e o seu exército contra um outro exército 3 vezes maior que o seu, 5 vezes maior que o seu, 10 vezes maior que o seu. Essa ideia de luta honrada pela própria honra da luta mesmo, tudo ordenado a Deus, vem daí, tá certo? Então você tem essa ideia do cavaleiro, que é vassalo de Deus ou de Nossa Senhora, né? Quer comentar algum ponto aí, Vinícius? E esse novo ideal de guerra em relação ao combate, de não ser só apenas uma violência gratuita, mas sim uma luta pelo ideal, influi até os dias atuais. É algo que revolucionou a arte da guerra como um todo. Passou de uma simples arte da conquista ou uma simples campanha para aumentar terrenos para algo mais metafísico, algo que você passa a dar sua vida ao invés de só para coisas terrenas, mas sim para coisas espirituais, para valores espirituais. Isso é o que fomentava a mentalidade dos mártires dos primeiros séculos e fomenta a mentalidade dos mártires até hoje. É interessante a história do São José Sanches del Rio, não sei se eu pronunciei o nome correto, do menino de 14 anos que era um mexicano e se levantou contra o governo federal do México, que era um governo ateu e totalmente contra a influência da igreja na sociedade mexicana, e deu sua vida, mesmo sabendo que ele não tinha chance nenhuma de derrubar o governo. Ele lutou, e mesmo após torturas e o seu próprio martírio ter sido algo muito brutal, em que ele tinha todo momento a oportunidade de desistir, mas ele manteve o ideal de lutar pelo que é certo. E esse ideal é um ideal milenar que vem desde as ordens de cavalaria. Sim, até de antes, né? Até a própria ideia dos mártires na época do Império Romano, e dá para pegar vários exemplos de martírio já no próprio Antigo Testamento, né? Então, morrer pela fé não deve ser visto como um peso, mas como uma oportunidade quase, né? Como dizia... Não, por favor. Não, pode falar, diga aí. Como dizia São Paulo,
E viver é Cristo e morrer é lucro. Exatamente, exatamente. Outra frase do próprio São Paulo é aquela que eu gosto bastante, né? Ele sempre fala de lutar o bom combate, nunca ele fala de vencer o bom combate. O valor está na própria luta e não na vitória. Uhum. Então, essa é a mentalidade que formou o Cavaleiro Medieval. Essa é a instituição, uma das mais belíssimas de toda a Idade Média. Dá pra gente pegar para bater um papo só sobre ela também em uma outra oportunidade. Aliás, esse podcast aqui vai ser basicamente milhões e milhões de possíveis temas para falar depois. Mas bom, já entendendo essa mentalidade, dá pra gente começar a falar da Reconquista. Foi a Cruzada Ibérica, foi esse processo de resposta dos visigodos à invasão dos mouros, né? Então, de novo, os caras ficaram bem reduzidos à região das Astúrias, que estavam escondidos na gruta de Covadonga, e lá na gruta os nobres elegeram Dom Pelágio como o primeiro rei das Astúrias, né? Ele foi aclamado pela população do local. E já no ano de 718, então, começa a Reconquista, tá certo? No ano de 722, 4 anos depois do começo dessa resposta, a gente tem a Batalha de Covadonga, que foi a primeira grande vitória dos católicos sobre os muçulmanos. A partir daí começa a retomada cristã da Península Ibérica, de forma bem lenta. Eles tomam a cidade perto de cidade, fica sempre nessa. Mas o reino das Astúrias foi crescendo, até eventualmente se tornar um reino de Leão. E aí a gente tem o indulto das cruzadas, né, que foi uma permissão papal de você ser perdoado dos seus pecados caso você participasse de uma das guerras aprovadas, que foi expandido para a Reconquista Ibérica. Então a Reconquista Ibérica foi oficialmente uma cruzada. A gente vai falar um pouco mais do que foram as cruzadas depois. Mas a ideia foi, cavaleiros do exterior podiam ir lutar na Península Ibérica. Então a gente teve um cara que foi o Henrique de Borgonha, que foi lutar na Guerra da Reconquista. Então, por causa da bravura dele, ele foi considerado um cavaleiro de muito valor, e ele recebeu, então, o condado onde ficava o Porto de Cali. Então ele se tornou o Conde de Porto Cali. Filha, chuta aí o que isso vai virar mais pra frente. O que será? Dica número 1, país Europa. Exatamente. Vai virar a Polônia. Não. Bom, então o Conde de Porto Cali se casa aí com a filha do rei de Leão, certo? E eles têm um filho, que é o Afonso Henriques. Com a morte do Henrique de Borgonha, o Afonso Henrique teve que disputar com a própria mãe por essa disputa política para manter o título e a independência, entre aspas, essa autonomia do condado de Porto Cali. Então aí você teve essa disputa entre o interesse portucalense e leonês, e essa disputa foi se desenvolvendo até a gente chegar na Batalha de Ouriques. A Batalha de Ouriques foi uma história lindíssima, que foi uma batalha entre os portucalenses e 5 príncipes mourescos, tá certo? Nessa batalha a gente teve a aparição de Ourique, que foi uma aparição do próprio Cristo na sua cruz, que abençoou o Afonso Henrique, e no final dessa batalha foi prometido para ele um presente. Então, quando a batalha acabou, os soldados portucalenses viraram e gritaram leal, desculpa, qual era o grito deles? Acho que era leal, viva Afonso Henriques, alto rei de Portugal, alguma coisa assim, se eu não me engano. Então, a partir daí, o condado portucalense passa a ser o reino de Portugal. Então, a partir daí, se estabelece essa independência de Portugal em relação ao reino de Leão. Tá certo? Uhum. Então, a partir daí... O que foi? Essa independência aí foi aceita de boa por parte de Leão, ou teve alguma série de conflitos para garantir tal? Teve conflito pra caramba. E, aliás, os povos ibéricos sempre foram muito belicosos. Então, quando não tinha inimigo pra lutar, eles só arranjavam alguma guerra aí pra participar. Era um negócio bem impressionante quanto o povinho gosta de brigar.
A própria nobreza, você só podia se tornar um cavaleiro depois de uma batalha na Península Ibérica, né? Não era que nem acontece hoje, tipo, na Inglaterra, que você pega um ator famoso, o cara vai ser um Sir. Isso não existe, mano. Você vira cavaleiro só depois que você prova o seu valor no campo de batalha. Então os caras curtiam mesmo. Acho que a Península Ibérica talvez seja o lugar onde o ideal de cavalaria atingiu o seu máximo. Everas Based. Pô, com certeza. É bom. Essa história da Batalha de Ourique tá inclusive na própria bandeira de Portugal, né? Você pega o brasão deles, você tem aí o escudo com 7 castelos em volta, né? E daí no meio dele você tem 5 conjuntos de 5 moedas. Aliás, você tem 6 conjuntos, né? Porque você tem uma cruz, cada haste da cruz com 3 conjuntos, e daí é como se você tivesse os dois do meio, um sobreposicionado sobre o outro, né? Então você tem cada conjunto com 5 moedas, representando esses 5 príncipes mourescos, e esses 6 conjuntos totaliza 30 círculozinhos brancos, que são 30 moedas de prata, representando a traição de Judas. Então isso daí está representando Portugal, que abriu a mão dessas 30 moedas para se ordenar completamente a Cristo, tá certo? Então isso daí é uma história que marcou bastante a identidade portuguesa, principalmente nesse começo. E depois disso, a conquista de Portugal foi relativamente rápida. No ano de 1147, Portugal já tinha reconquistado todo o seu território, tá? Então foi uma coisa mais rápida que na própria Espanha, né? O reino de Castela, que foi o último reino da Reconquista, encerrou só em 1492. Então foi uma guerra que durou 781 anos. Foi a guerra mais longa da história. Então eles realizaram aí a conquista de Granada, e justamente quando eles acabaram isso, a gente tem o início do processo de navegações, mas a gente vai falar disso lá pra frente também. Outro ponto aí importante dessa expansão muçulmana que foi subindo pela Península Ibérica foi referente à parte francesa do reino dos visigodos, né? Então os mouros estavam atravessando os Pirineus e iam se espalhar por toda a Europa, né? Iam dominar toda a Europa, se não fosse a Batalha de Poitiers. O que foi a Batalha de Poitiers? Você tinha aí o Charles Martel, que era o mordomo de Paris e o regente da França, né? A gente estava na dinastia carolíngia, que tinha sido fundada pelo Clovis I, só que ela já estava um pouco folgada, mano. Os caras não estavam querendo tocar direito o seu dever de belatório, o seu dever de proteger o reino. E quem fazia isso, então, era o mordomo. O mordomo vem de mordomos, né? O maior da casa. Então ele era o cara que tocava o Palácio de Paris e acabou sendo o regente da França na prática. Então ele vence essa batalha de Poitiers e ele barra o avanço islâmico sobre a Europa, tá certo? Tudo isso enquanto a gente estava tendo a Reconquista. Então esse cara serviu como um tampão para que os mouros não avançassem ainda mais no continente, tá certo? Uhum. Então aí, com isso, Charles Martel ganhou um prestígio imenso, e o filho dele, Pepino Breve, também mordomo de Paris, chega lá e escreve uma carta bem despretensiosa pro Papa, né? Ele fala assim: ô Papa, me diz o seguinte. Suponha que a gente tem um cara que tem o título de rei, mas o cara não faz as funções de rei. Que a gente tem um cara que faz as funções de rei, mas ele não tem um título de rei. Tá certo isso daí? Cara, bem despretensioso e na inocência, não é mesmo? E aí o Papa da época reconheceu que tinha uns negócios meio fedidos aí no meio. Então ele deu a coroa dos carolíngios para os merovingios. Então aí começou a dinastia merovingia, com Pepino o Breve sendo esse primeiro rei dessa nova dinastia. O Pepino Breve faz uma aproximação bem forte com a igreja, fazendo a doação do patrimônio de São Pedro, que são uns pedaços de terra mais ali para o meio da Península Itálica, e a partir daí se iniciam os estados papais. E isso criou uma relação muito boa entre o reino dos francos e a igreja, tá certo? Aí a gente tem o filho de Pepino Breve, que foi Carlos Magno. Então esse cara vai fazer um processo de expansão muito rápida do seu reino, fundando aí o Império Carolíngio, que era basicamente França, Holanda e Alemanha. E isso vai fazer com que ele seja basicamente o soberano hegemônico da Europa, né? Até reis que não estavam sob o seu domínio direto reconheciam que esse cara era autoridade. Tá legal? Uhum.
E bom, o Carlos Magno tinha um projeto de civilização para a Europa bem forte, né? Então ele tinha uma ideia de tentar restaurar as letras clássicas, a cultura clássica. Para isso ele chama o monge Alcuino, que era um monge do mosteiro de York, na Inglaterra, chama ele para sua corte e lá ele começa a tentar renovar essa cultura latina de novo na Europa, tá certo? E aí nessa época surgem umas coisas bem importantes. A gente tem aí o surgimento da letra minúscula, do espaço entre as palavras, que facilita demais a leitura dos textos. Então a partir daí começa esse resgate, tá claro? Uhum. Bom, então qual é a situação que a gente tem? A gente tem essa hegemonia carolíngia na Europa. Fora da Europa a gente tem pagãos ao norte, os maometanos ao sul, e os bizantinos, que nessa época ainda estavam em comunhão com Roma, né? Mas em um outro momento da sua civilização, para leste. Bom, a situação vai indo até o ano de 797. O que acontece? O imperador de Constantinopla era o Constantino VI, e aí a gente tem a mãe dele, Irene, que basicamente ordenou um atentado contra o cara. Ela cega o Constantino, e por causa desses ferimentos ele morre e ela assume o título de Basileu, ou Basileia no caso, né? Então ela usurpa esse título de imperador do próprio filho, matando o cidadão, e isso fez com que o título fosse considerado como inválido, tá certo? Então ela não é, de jure, a pessoa que tá no porte dessa noção do império universal e único, tá claro? Uhum. Então no ano de 800, por causa de toda essa situação, a gente tem uma imperatriz usurpadora no trono de Constantinopla, e a gente tem aqui no leste o Carlos Magno, que vem de uma família que já mostra esse interesse de proteger a igreja. Ele já é o soberano mais forte da Europa Ocidental. Ele está buscando retrazer essa ideia da cultura clássica, essa identidade romana e latina para a Europa Ocidental. Então ele é o cara que busca essa síntese do gótico com o latino. Então, no Natal de 800, o Carlos Magno está em Roma, e durante a missa de Natal, ele é coroado o imperador, tá certo? Então, o título do império vai de Constantinopla para Paris. Então, o Carlos Magno é reconhecido como um sucessor legítimo de Constantino VI por conta da autoridade papal, que reconhece que Constantinopla não mais é a defensora da sé de Roma, e sim Carlos Magno, tá certo? Uhum. Depois da morte dele, o império começa a se dividir, porque você tinha uma tradição dos francos de dividir as suas terras entre os seus filhos, mas o título de imperador continua único, tá certo? E esse título vai sendo passado de geração em geração até, eventualmente, Otto I, que é coroado como Sacro Imperador Romano, que vai dar origem a um dos estados mais interessantes aí da Idade Média. Então você tinha esse estado, que era o Império, mas que era uma coleção de outros estadozinhos menores. É bom. Essa situação, obviamente, causou atritos com a galera do lado de lá, né? Com a galera de Constantinopla. Então, a partir daí, você começa a ter um afastamento do Império Bizantino com a sé de Roma. E você já tinha, então, uma região que era conhecida por um histórico de heresias, principalmente a iconoclastia, né? A ideia de destruir ícones que os protestantes, com muito orgulho, tomaram para si. E como é que funcionava a organização da igreja na época? A gente tinha anteriormente a organização da pentarquia, né? Então, você tinha aí os bispos de Roma, Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Jerusalém, recebendo o título de patriarcas. E cada um deles tinha uma certa autonomia, por isso pentarquia, poder dos 5, né? Então esses 5 aí organizavam suas igrejas. Mas aí você tinha essa questão, os pentarcas são iguais entre si, ou todos os patriarcas estão subordinados ao sucessor de Pedro, ao bispo de Roma, ao papa, né? Bom, você tinha essa questão, até que no ano de 1053 você tem aí um envio de uma missão de legados do Papa Leão IX que viajam até o Oriente justamente para tentar resolver essa questão da soberania papal. O negócio vai dar bem errado e você tem aí a excomunhão mútua do patriarca de Constantinopla e do patriarca de Roma.
aí começa a ideia do cisma do Oriente, né, desse grande cisma aí, que fez com que a metade leste do Império saísse da cristandade. Essa costa leste do Mediterrâneo não faz mais parte dessa cristandade, e a partir daí esse cristianismo cismático do Oriente começa a se desenvolver de forma mais subordinada ao Império, tá certo? Uhum. Bom, isso aí tem consequências, né? Você já estava tendo essa expansão dos mouros pela Península Ibérica, e do outro lado você estava tendo os muçulmanos tentando conquistar essas terras do Império Bizantino. Então o Império Bizantino já estava muito reduzido, basicamente estavam na península da Anatólia, que hoje em dia é Turquia, né? Na época não era Turquia, mas hoje em dia é Turquia. E isso estava dificultando bastante as peregrinações, né? Os caras já tinham tomado Jerusalém, e então uma peregrinação não era mais uma viagem longa, difícil e perigosa, era uma viagem longa, difícil e perigosa com a chance de você ser degolado no meio do caminho. E os muçulmanos estavam continuando e estavam perigando de roubar Constantinopla também. Então o imperador, ou o Basileu, agora fica meio errado chamar de imperador, Basileu Aleixo I, fez um apelo ao Papa pedindo que ele mandasse tropas do Ocidente para barrar esse avanço dos muçulmanos, né, que na época estavam no Império Seljúcida, que infelizmente nunca foi comandado por alguém chamado Seljuka, mas enfim, no ano de 1090... O que foi? Seljuka. Exatamente. Bom, então aí no ano de 1095, o Papa Urbano II faz um discurso em Clermont, onde ele garante o indulto para quem morresse nessa luta contra os muçulmanos, tanto para a defesa de Constantinopla quanto para a retomada de Jerusalém. Lembrando que esse indulto também foi expandido justamente para a Reconquista Ibérica, tá certo? Bom, a partir daí então começa a ideia da Primeira Cruzada. Então, isso que era para ser uma expedição limitada para auxiliar o Aleixo I, se transforma basicamente numa peregrinação armada. Os caras, com todo esse ideal de cavalaria, de morrer pela fé e tudo mais, saem da Europa, vão até Constantinopla, ou Jerusalém, justamente para realizar essa retomada. Então esse processo aí da Primeira Cruzada foi bem sucedido, e foi estabelecido então o Reino Latino de Jerusalém, na capital, na cidade de Jerusalém, e pegando as cidades em volta. E são formados também outros estados que a gente chama de estados cruzados, né? Então você teve aí o condado de Trípoli, o condado de Edessa, e o Principado da Cilícia e o Principado de Antioquia. Servem como uns tampões aí entre o Reino de Jerusalém e o Império Muçulmano. Tá certo? Foi nesse contexto que surgiram as ordens militares, né? O que são essas ordens militares? A primeira que surgiu foi a Ordem dos Templários, a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo, que é uma ordem independente e supranacional. Ela não está subordinada a nenhum Estado. Ela é uma instituição de direito internacional que reúne cavaleiros justamente com essa ideia de fazer expedições militares voltadas justamente à cristandade, tá certo? Então, depois da Ordem dos Templários surgem diversas outras, cada uma com propósitos específicos. Uma bem famosa é a de Santiago de Compostela, na Espanha. Mas você tem aí você tem então todo esse estabelecimento dessa instituição, tá certo? E bom, uma das ordens mais esquece é a Ordem de São Lázaro, que eram cavaleiros leprosos que davam da segurança aos peregrinos até a Cidade Santa. Então, sim. Deveriam ser um pouco mais lembrados pelos católicos pela sua devoção e por não deixar as limitações físicas abaterem sua fé. Com certeza. Então você tem aí histórias bem bonitas de verdade. Mas bom, a gente está falando aí de vários pontos bem altos dessa cristandade medieval, dessa sociedade tradicional, mas nem tudo são flores, e a gente começou a ter alguns pontos de revolta contra essa ordem. Então, um rei aí que se distanciou bastante dessas noções de autoridade
e da subordinação do poder espiritual, do poder temporal para o espiritual, foi Felipe IV, Felipe o Belo, que foi rei da França, que no ano de 1303 realizou o atentado de Anagni. Ele atacou o palácio de Anagni, onde estava o Papa Bonifácio VIII, e o Papa foi esbofeteado por um capataz aí do Felipe, chamado Ciara Colonha, tá certo? Uhum. E a partir daí, cara, esse é o símbolo máximo da queda da cristandade medieval, né? Porque, mano, você teve um... Cara, hoje em dia é inconcebível você pensar num papa sendo esbofeteado por quem quer que seja. Imagina na época. Então, a partir daí, o Felipe IV começa a tomar algumas atitudes bem complicadas, né? Complicadas não, bem canalhas mesmo. Ele usa da influência dele para escolher o próximo papa, que vai ser o Clemente V. E o Clemente V, então, vai ser forçado a viver em Avignon, no período que foi conhecido como Cativeiro de Avignon, né? Então ele basicamente servia como um capelão particular do rei da França. Ele abandonou as suas tarefas de monarca da Igreja Universal e passa a ser quase que um funcionário do reino da França. Então esse Cativeiro de Avignon durou por aí 70 anos, não acabou com Clemente V, né? O papado foi transferido por um tempo bem considerável para Avignon. E isso fez o seguinte, mano, isso criou uma descrença na autoridade papal, principalmente quando você tá falando aí da região da Alemanha e do Reino da Inglaterra. Então isso vai causar um certo afastamento desses reinos em relação à autoridade papal. Bom, em 13.077, o Papa Gregório XI acaba sendo convencido aí a transferir de volta o papado para Roma. Só que ele morreu um ano depois, então a situação não estava muito bem consolidada. O que aconteceu? O Gregório XI era considerado muito autoritário por alguns, e alguns cardeais decidiram tentar invalidar a eleição dele e realizaram uma outra eleição de um outro papa que estava em Avignon. E aí isso foi conhecido como o Grande Cisma do Ocidente, né? Então você tinha aí um papa e um antipapa disputando para ver quem que assumiria o controle da igreja. E isso tudo nessa disputa de quem tem a primazia, o poder espiritual ou o poder secular, tá certo? Bom, essa disputa permaneceu durante um bom tempo, até o ano de 1414, quando o Concílio de Florença decidiu a questão e encerrou de vez o papado de Avignon. Tá certo? Um pouco antes disso, a gente teve, no ano de 1312, o Felipe Belo exigindo a dissolução da Ordem dos Templários. Ele fala que os Templários são hereges, que têm doutrinas secretas que vieram do Oriente dentro da Ordem, e queima os caras da fogueira numa sexta-feira 13. Daí que vem, inclusive, a ideia do feriado ser um dia de azar. E com a pressão que ele tinha sobre o papado, ele consegue exigir que o Papa acabe com a ordem não só na França, mas em todos os reinos cristãos. Só teve uma exceção, que foi Portugal. Então a Ordem dos Templários acaba migrando toda para Portugal, trazendo bastante ouro com eles, porque eles eram os caras que cuidavam do ouro de quem ia para as cruzadas, e se a pessoa morresse nas cruzadas, o ouro ficava com eles. Se a pessoa voltasse, ela pegava de volta. Então a Ordem dos Templários vai para Portugal e é convertida na Ordem de Cristo, que é inclusive quem realiza as navegações portuguesas, né? Então você teve o ouro templário pagando pelas navegações, e quem tocava as navegações eram os próprios templários, os herdeiros deles, pelo menos, né? Que era a Ordem de Cristo. A gente vai falar disso mais pra frente também. Então o Brasil descende meio que diretamente dos templários. Exatamente. Inclusive, quando você pega a bandeira do Império, você tem ali a Cruz de Cristo, né? A Cruz da Ordem de Cristo, que é essa cruz vermelha com uma basezinha meio em forma de trapézio, no meio dela uma cruz mais simples prateada, né? Essa cruz está na nossa bandeira imperial, essa cruz estava na nossa bandeira, estavam nas nossas bandeiras coloniais, e era a cruz que estava nas caravelas. É a cruz do Vasco, e o Vasco da Gama, que foi um navegador português, fazia parte da Ordem de Cristo. Eu não lembro se ele foi grão-mestre, mas eu lembro que ele fazia parte. Tá claro? Sim.
Infelizmente o Vasco não representa tanto hoje em dia a Ordem de Cristo. Perdão? Cortou aqui? Pode repetir? Infelizmente o Vasco não representa tanto hoje em dia. Pois é. Você, vascaíno, tem o dever de restaurar essa tradição. Boa tristeza. É bom. Nesse contexto aí, o que aconteceu depois da morte do Felipe Belo? Depois da morte dos filhos dele, a sucessão francesa ficou um pouco confusa. Não tinha herdeiros muito claros, então você tinha aí dois pretendentes. Você tinha o Eduardo III, rei da Inglaterra, da dinastia Plantageneta, e o conde Felipe de Valois. Então a decisão estava entre esse rei estrangeiro ou esse conde da casa, tá certo? Uhum. E a partir disso começa a Guerra dos 100 Anos, que é muito complexa, não vamos entrar muito em detalhe aqui. Mas por que ela foi um evento tão triste? A partir daí você começa a ter esse proto-nacionalismo no sentido de romper com a ideia da unidade da cristandade. Essa nunca foi uma unidade perfeita, óbvio, mas a Guerra dos 100 Anos foi uma guerra que foi um pouco sem precedentes. Era difícil de você falar entre uma guerra entre duas nações, tá certo? Sim. Então isso ajudou a criar ainda mais ruptura na cristandade, que já começava a capengar por causa do Felipe o Belo e dos ataques dele ao papado. No certo? fim, é culpa da França. Perdão? No fim, é culpa da França. Pô, não digo da França, porque a França teve reis fantásticos até depois. Mas o Felipe o Belo foi um cara desgraçado. Até a Guerra dos 100 Anos, quem tava errado não era nem a França, pô. A França era quem tava defendendo o lado mais justo aí. A gente pode conversar sobre isso em outro momento também. Uhum. Bom, o que foi? Nossa, eu tô limpando a garganta. Justo. Bom, um ano antes do fim da guerra, em 1453, a gente teve aí a queda de Constantinopla para o califado, tá certo? Uhum. Então, qual é a situação que a gente tem? A gente tem Espanha, que tinha acabado de finalizar sua reconquista em 1492, começando a olhar para o Oceano Atlântico. A gente tinha Portugal, que acabou de receber toda a ordem dos Templários e o seu ouro junto com eles, também começando a pensar nesse processo expansionista para o oceano. A gente tinha a cristandade europeia latina já bem mais deformada e sem uma unidade mais clara. E a gente tinha no Oriente os muçulmanos consolidando aí a sua hegemonia contra o cristianismo oriental cismático, tá certo? Então essa é uma situação onde a gente claramente já está num processo de decadência. E aí, quando a gente vai falar do fim de fato da cristandade, as armas e os barões estão assinalados, né? Mas acho que isso dá pra gente tratar em outro momento, porque senão vai ficar grande demais. Exatamente. Então, no próximo episódio, que será logo, prometo a todos vocês, talvez até semana que vem, não sei. Gente, que o patrão permitir tirar a continuação da história da cristandade. E bem, eu só quero fazer um adendo antes de finalizar. Que, bem, você, caro ouvinte, que está assistindo esse podcast aí, você pode estar pensando, nossa, como as pessoas eram ou inteligentes, ou corajosas, ou mesmo minuciosas antigamente, mas infelizmente esse cenário caótico meio que se encontra na atualidade bem presente. No estudo histórico tem certas correntes que creem que a história é cíclica, que ela é composta de ciclos que se repetem continuamente. E isso é meio que uma verdade. Pode-se perceber bastante que uma hora o tradicionalismo tem uma crescente, só que por alguns erros humanos da própria natureza humana, que é inclinada ao pecado e ao erro, acaba
havendo uma decadência e é importante que hajam pessoas que se levantem para defender a tradição contra todo esse cenário. É tipo aquele memezinho boomer do Facebook, que tempos bons fazem pessoas fracas fazem tempos difíceis fazem pessoas fortes fazem tempos bons. E bem, Chore se você chorou. emocionante, deveras. E a história da igreja toda, desde o rito, ela transparece o sofrimento desde os nossos primeiros mártires. Uma coisa que é interessante salientar é, por exemplo, que o altar das primeiras missas eram os caixões dos mártires da igreja. E isso se manteve no rito tradicional pré-conciliar. Então, a gente tem que ter em mente que, mesmo com toda essa crise no mundo, até mesmo dentro do nosso próprio, alguns componentes do clero, a gente tem que ter em mente que a luta é necessária. E mesmo que o joio cresça junto com o trigo, nós não devemos nos misturar, mas sim nos manter fiéis. Nem que tenhamos que fazer que nem os monges do deserto, nos refugiar em mosteiros, seja em mosteiros físicos ou mosteiros intelectuais, mas como Evola dizia, que o mundo moderno, a modernidade é como um tigre. Você não consegue lutar contra o tigre, mas tem que montar nele para ele se cansar e você pensar no que você vai fazer. Então, nobres irmãos, resistamos a tudo que há de errado nesse mundo, pois a luta é necessária. E viver é Cristo e o morrer é lucro. E se assim necessário for, viva la muerte. E é isso, esse é o adendo que eu queria. Exatamente. Posso fazer umas considerações finais só antes? Lança. Bom, essa noção da ciclicidade da história, claro que de forma muito imperfeita, né? Não é que nem uma galera mais gnóstica acredita, mas existe sim alguns padrões que se repetem. Isso vai ficar muito claro quando a gente fizer a continuaçãozinha desse episódio aqui, quando a gente for falar do processo revolucionário. A gente vai conseguir traçar alguns paralelos bem bons entre épocas e lugares bem diferentes, né? Mas a ideia é essa. Quando você pega para ver esses pontos altos aí que a civilização atingiu, você não pode chorar porque a gente não tá aí. Você precisa olhar para aquilo lá, ver o que tinha de bom, perceber quais foram os valores que trouxeram isso e lutar para trazer isso de volta. Apesar de eu não gostar nem um pouco do Júlio Evola, essa citação aí exprime bem essa ideia. Então, alguma coisa a acrescentar? Acho que no mais é isso. Então, valeu, rapaziada, molecadinha braba que ficou ouvindo esse grandioso podcast. Curtam, se inscrevam, compartilhem com seus amigos, mande pro zap da sua avó, ao invés de ficar assistindo apenas músicas do Reginaldo Rossi. Um pouco da história da nossa Santa Igreja, e até pegar umas Red Pillzinhas. Mas bem, é isso. Até semana que vem e tamo junto. Falou! Agora tem que fazer o Craig.